Olá, vamos falar hoje sobre arquitetura? Nessa série, profissões, hoje eu vou trazer cada dia uma profissão e hoje é arquitetura. Você se vê como um arquiteto ou uma arquiteta? Porque esse profissional tem que ter visão. Você já imaginou ter que projetar esse desenho de uma casa dos sonhos de um cliente seu, ou mesmo uma cidade, ou um jardim, e você ter que visualizar na sua cabeça antes de qualquer pessoa? Então esse visionário é o arquiteto. Tem que ter essa visão, porque o teu cliente, ele tem uma necessidade, ele tem uma dor muitas vezes, uma preocupação, e você vai ser a pessoa que vai trazer uma solução para o problema dele. Só que na sua cabeça você tem que conseguir ver além, ver aquilo que ele está procurando, quais que são realmente as necessidades e conseguir colocar isso num projeto. E além de tudo isso, ainda tem que estar no orçamento dele, tem que estar dentro dos gostos dele. Então é um desafio, é muita criatividade que precisa e muita visão. Você se vê assim? Se você quer saber como é isso na prática, como seria ter um profissional que já passou por isso, já passou pelo processo de decisão e já vive muitos desafios? Como seria conversar com uma pessoa dessa? É por isso que eu vou trazer aqui o Fábio para falar com você. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? Obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui para a gente bater esse papo sobre arquitetura, né? E assim, como eu te falei, a proposta desse programa é que a gente fale com quem está em casa, tem muitos jovens que nos assistem. Certo. E às vezes estão naquela idade, assim, se perguntando, faculdade, vida, carreira, o que eu vou fazer, né? Será que eu vou para a arquitetura, que hoje é o tema arquitetura? E eu acho que nada melhor do que a gente pegar uma pessoa que já vive isso, né? Já passou pelo processo de decisão e já tem hoje a experiência, como é o seu caso. Então eu queria que você falasse um pouquinho para mim o seguinte. Primeiro, o que te levou a escolher a arquitetura? O que você observou em você? O que te fez, assim, seguir esse caminho? Bom, eu desde pequeno, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, assim, gostava muito de criar as coisas. Eu brincava bastante com Lego, gostava bastante de desenhar. Ai, Lego eu adoro, mas eu não sou arquiteta, mas amo Lego. Então eu gostava muito de desenhar e sempre fazendo música, também criando coisas. E eu lembro que quando eu era pequeno eu falava que eu queria ser desenhor, que eu gostava de desenhar. Depois eu descobri que tinha arquitetura, e isso ainda era pequeno. Eu falava Pequeno assim, quantos anos? Eu acho que uns 10, 12 anos, assim. Tá. É pequeno, né? Então eu falava com meus pais, pô, eu quero construir. O meu avô acho que me influenciou a fazer isso, sabe? De alguma maneira. Que eu lembro que ele falou, você pode ser arquiteto. Eu falei, quero construir. Depois, quando foi passando os anos, eu acabei deixando isso de lado e fui tanto que quando fui fazer vestibular, eu me inscrevi para educação física. Nossa, porque você também gostava da parte de exercícios? Assim? Gostava de só fazer exercício, nada muito... Não sei o porquê que eu escolhi educação física, mas é que tem uma hora que você fica meio perdido, você não sabe o que vai fazer. Então, eu acabei escolhendo educação física e uma semana antes de fazer o vestibular, eu mudei para arquitetura. Eu liguei para as universidades que eu tinha me inscrito, consegui mudar. E daí acabei fazendo arquitetura, sabe? E fui para esse lado. E você acha que essa tua aptidão, desde cedo, acabou te influenciando nesse momento? A vontade de criar. E eu sempre quis trabalhar com alguma coisa que não me prendesse em um horário fixo, assim, que eu pudesse trabalhar a minha rotina da maneira que eu quisesse. Por exemplo, hoje eu acordo 5 horas da manhã, porque eu destino horas do meu dia para fazer as coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida, e daí eu falar, a partir de agora eu vou começar a trabalhar com arquitetura, e daí depois eu posso parar um momento para fazer uma outra coisa, por exemplo, para vir numa entrevista, fazer uma coisa, volto, trabalho com arquitetura. Legal. Então você, assim, se conhecer, saber o que é importante para você, foi um fator decisivo também. Exatamente, foi. Né? Porque você falou que aptidões que você tinha, gostava de desenhar tudo, mas além disso, você sabia que a liberdade era importante para você. Então você não ia poder ter horários fixos para cumprir sempre, e você falou, a arquitetura também pode me dar essa liberdade. Eu acho que foi um dos pontos mais cruciais na hora da escolha. Assim. Foi esse lance de poder ter uma liberdade de horário. Poder falar, puxa, de repente posso viajar, posso acelerar aqui, trabalhar de noite para poder me liberar um outro dia, para que eu possa viajar, para que eu possa fazer uma outra coisa. Legal. Então acho que isso foi uma das coisas mais cruciais que me auxiliaram nessa escolha. Assim, E Fábio, você além de arquiteto, você é músico, né? Sim. E muitas pessoas hoje pensam
carreira como algo que eu vou precisar fazer pela vida inteira, ou será que eu posso mudar? E se eu gostar de outras coisas? Como que você lida? Assim, é possível levar praticamente 2 carreiras, né? Eu não sei se você leva como um hobby ou como uma carreira, mas assim, algo que você gosta muito, que te satisfaz, certo? Igual eu comentei agora, o que eu mais gosto da minha vida é música. Então, isso sempre foi, desde pequenininho mesmo, que eu falo que eu criava, eu também criava música, gravava. É o que eu mais gosto. Então, eu jamais poderia deixar de fazer isso, sabe? Então, a arquitetura surgiu na minha vida também por essa questão de ter esses horários abertos. Eu falei, bom, consigo continuar fazendo música e trabalhando com arquitetura. Então, daí que surgiu essa... É difícil, não é fácil, você ter 2 profissões. Até porque você deve ter horários bem diferentes, né? É uma rotina que você tem que criar. Assim. Eu, por exemplo, eu sempre... eu acordo... Hoje eu tô acordando 5h30, não é nem 5 horas, mas 5h30 da manhã, porque daí eu fico... Tá no caminho do sucesso aí, pessoas acordam 5 horas. Pois é, né? Agora tá surgindo essa ideia. Porque eu fico 1h30 estudando música, daí depois de 1h30 eu passo a trabalhar com arquitetura. Então eu trabalho arquitetura durante o meu expediente, e daí depois das 6 horas da tarde eu volto a estudar música e trabalhar com música, sabe? Foi os horários que eu encontrei para conseguir fazer os 2. Que legal. Não é fácil, é difícil, mas eu acho que isso te dá como é que eu vou falar? Deixa o teu dia mais prazeroso, porque você tá fazendo coisas que você ama mais. Tipo, eu gosto muito de arquitetura, poxa, não tem nem o que falar, é uma coisa que me deixa feliz fazendo. Só que a música é o que mais me deixa feliz. Então, se eu deixasse de fazer música, eu sei que eu não seria uma pessoa tão completa, contente. vamos Exatamente, dizer. ia estar alguma coisa faltando. Entendi. Então, daí eu consegue conciliar. Trabalhar com os dois. É possível fazer mais de uma coisa, tá vendo só? É difícil, tem que ter... Mas dá, né? Dá. Legal. Tá, e dentro da arquitetura eu sei também que tem várias áreas, né? Então, tem desde, acho que urbanismo, né? Então, pensar em cidades, né? Não é só casas, né? Não. E dentro de, você falar casas, ainda acho que tem outras gamas, né? Igual você falou, você ama casas de campo, né? E o que faz, assim, na prática, um arquiteto? Então, eu durante o meu percurso trabalhando como arquiteto, eu já trabalhei em várias áreas. Pelo fato de eu ser músico, eu fiz um curso de especialização em acústica para fazer estúdios, fiz alguns estúdios aqui em Curitiba, em Santa Catarina. Daí fiz um curso de paisagismo, por exemplo, que é projetar paisagens externas, né? Projetar com plantas, com árvores. Então, eu fiz um curso de externos, né? Exatamente. Então, eu fiz isso daí, também trabalho com isso. Tem arquitetura de interiores, que é projetar a parte interna, que é uma das coisas que mais tem mercado, assim, as pessoas buscam bastante, porque é constante. Cada vez a pessoa compra um apartamento, sempre tem coisas para fazer e dá para deixar o ambiente sensacional. Assim, dá, muito legal. Né? Dá. Tem arquitetura mesmo de edificações, que daí é residencial ou de prédios, ou que é uma das áreas que eu mais trabalho também. Daí eu já eu quero trabalhar bastante nessa área de campo e litoral, que é a que eu mais gosto, né, que mais me aproxima. Daí tem arquitetura que seria o urbanismo, que é projetar cidades, né? Que daí tem a parte política também, que deve entrar. Exatamente, entra tudo essa questão de legislação, todas têm. A partir da parte de edificação também tem legislação para se cumprir, né? Mas é uma outra área, a parte de urbanismo. É uma área que eu não entrei muito. Trabalhei bastante na faculdade, fizemos planos diretores e tal. Eu acabei não me envolvendo, porque daí também é muita coisa pra cabeça. Tem que focar. Você acha que é importante ter um foco? Sim. Então, assim, você vai entrar lá na arquitetura, você vai ter uma gama de opções. Então, assim, deixa uma dica para quem está em casa. Se a pessoa for para a arquitetura mesmo. Certo. O que ela precisa olhar nela para definir a área de atuação? Ou que dica você dá nesse sentido? Eu acho que hoje a gente está num mundo muito independente, né? Cada vez as pessoas estão podendo fazer o que elas mais gostam de fazer. Então, se de repente você vê, poxa, você é um músico, eu sou um músico, eu quero trabalhar com arquitetura, a área de acústica é uma área que tem bastante demanda. Você pode até mesmo via internet passar conteúdo para o pessoal que quer montar estúdio em casa. Cada vez está mais independente, então as pessoas estão gravando mais em casa. Então você pode projetar um estúdio para a pessoa fazer em casa. De repente, igual a gente comentou um pouco antes ali, a pessoa gosta de jogos de videogame. Você pode fazer arquitetura para projetar cenário de jogo. Também dá para fazer isso. Então ela pode unir uma coisa que ela gosta muito. Eu acho que ela pode. Dentro dessa carreira. Deve, na verdade. Ela porque deve. Assim a vida vai se tornando. Hoje a gente não tá fugindo muito daquele padrão de mercado, né? Que era antes, que era uma coisa mais industrial, assim. Hoje você consegue fazer as coisas que você mais gosta de fazer.
e ganhar dinheiro alinhando com uma profissão e tal. Então eu acho que você tem que buscar isso. Se você gosta de projetar interiores, se você gosta de ambientes internos, uma coisa, vai para lá de interiores. Puxa, tem N coisas. Daí dá pra fazer especialização de iluminação, especialização... Opções é o que não falta. Só tem que ter, tem muito mercado. Só tem que se conhecer para saber onde vai estar o foco. Isso eu acho que é essencial. É essencial. Sim. Com certeza. Até essa questão de cenografia, dá para você projetar cenários de publicidade ou cenário para um canal de YouTube. Você pode projetar cenário para canal de YouTube, você pode projetar cenário para televisão, filmes, videoclipes. Que legal. Lugares que dá para você trabalhar, né? Que legal. Obrigada, Fábio, por esse bate-papo. Acho que ajudou muita gente em casa, então foco acho que é a palavra de ordem de hoje. Obrigada, tá? Valeu, obrigado você. Obrigado pelo convite. Porque olha só, você que é estudante, talvez tenha muitas dúvidas na sua cabeça de que caminho escolher. E realmente é difícil porque são muitas as opções. Então o que você precisa olhar em você, olhar no mercado, para tomar uma decisão dessa? Que querendo ou não é para a sua vida, tua carreira. E o que eu te falo é aptidão. Você não precisa olhar só para aquilo que você gosta, claro que isso é importante, mas você precisa considerar essa aptidão. Porque, por exemplo, a arquitetura, você vai precisar desenhar. Se você não gosta de desenhar, como é que você vai seguir uma carreira em que você depende disso, depende de colocar tudo num plano, num mapa, com o seu desenho, com a habilidade de desenhar? Isso até é uma coisa que eu observei no convidado que eu trouxe hoje. O Fábio, ele falou que a criatividade dele era algo que o impulsionou a escolher isso. E que ele gostava muito de desenhar e, portanto, ele conseguiria criar e desenhar. Outra coisa que você pode observar é a tua aptidão com cálculos. Porque imagina só, se você não gostar de matemática, como que você vai calcular todas as distâncias de um projeto? Então, é algo que também você precisa considerar na tua escolha. Então, essa aptidão, ela é importante porque você vai fazer isso no teu dia a dia. E você tem que estar satisfeito com isso, você tem que estar feliz e realizado. Quanto mais feliz você se sentir, mais você vai dar o seu melhor. Por isso que é tão importante você conhecer as matérias. Mas eu tenho certeza que se você está pendendo para o lado da arquitetura, você já sabe o que é que você precisa saber em termos de aptidões. Você já se perguntou, então, por que fazer arquitetura? Essa é uma pergunta interessante. Por exemplo, se você olha para questões de cidades hoje, né, a parte de urbanização, as cidades estão cada vez com mais pessoas, estão crescendo. Então, isso é uma demanda muito interessante. Se você tende a ir para o lado do urbanismo, isso vai ser de muita utilidade para a cidade. Você vai ter envolvimento com políticas públicas e é uma experiência totalmente diferente. Isso é uma necessidade que hoje nós temos no mundo. Inclusive, tem um número que diz que em 2030 nós já vamos ter mais de 8 bilhões de habitantes. Imagina só, no mundo. Claro, estou falando do mundo. Mas o Brasil, por exemplo, é uma área que cresce muito no setor de arquitetura. E se você for olhar principalmente áreas novas da arquitetura, é, por exemplo, a área de jogos. Se você gosta de jogos, a arquitetura também é para você. Quantos jogos hoje são projetados em cima de desenhos de cidades, por exemplo? E os jogos, você vai ter a oportunidade tanto de se divertir com os jogos, de causar essa diversão para as pessoas que estão procurando os jogos em si, e você também vai conseguir praticar essa questão da urbanização. Então, é uma gama que você vai ter dentro da arquitetura. Então, importante é que você escolha, com base na tua aptidão, além de decidir, tá, eu vou para a arquitetura, depois você vai ter que olhar qual é o caminho que eu vou seguir, porque tem uma infinidade de caminhos para você ali. Você pode olhar para a parte interna de casas, você pode olhar para a parte comercial, né, lojas, você pode olhar para a questão de eventos, jogos, como eu falei, o Brasil inclusive é o 13º no ranking de jogos mundialmente, então é um mercado crescente no Brasil. E tantas outras, parte de som, de iluminação, são várias áreas que você pode seguir. Portanto, o primeiro passo, comece se conhecendo. Veja o que para você é importante, o que você busca de uma profissão. Será que você busca flexibilidade, poder criar? Será que você busca uma metodologia mais rígida? Como que é o teu perfil? Isso é muito importante para que você seja satisfeito na sua profissão. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está decidindo essa fase da vida agora que é tão importante, a entrada da faculdade. Obrigada, até mais.